Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E é de um assunto um pouco mais delicado, né? Pois passa diretamente pela escolha, pela continuidade ou não do técnico Filipe Luís, e que o Flamengo poderia sim já estar, né? E eu acho correto isso, tá? Mapeando ali o mercado, indicando alguns futuros treinadores, pois já, afinal de contas, independentemente para onde o Filipe Luís vai na temporada de 2026, o Flamengo vai seguir com o seu rumo. Para começar, e eu vou ser bem sincero aqui com vocês, vamos passar aqui pela informação. A gente já trouxe essa informação, eu acho que já tem cerca de 15 dias, mais ou menos. Foi no início ali, se eu não me engano, das primeiras semanas de dezembro. O nosso canal havia aqui apurado e eu havia falado com vocês que um dos impeditivos, e este, né, o principal, era o tempo de contrato do Filipe Luís. E eu lembro que na época eu falei para vocês, galera, não é que seja 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 1 ano, qual o período que vai encerrar esse contrato? Eu até citei o exemplo. O Filipe Luís assina com o Flamengo até 2027? Ele assina, só que o Flamengo quer até dezembro de 2027. E o Filipe Luís, o Jorge Mendes, né, empresário do Filipe Luís, e vai ser um cara que a gente vai passar aqui nesse vídeo bastante, ele quer que o Filipe Luís esteja disponível em agosto de 2027. E aí eu pergunto para vocês, é interessante para o Flamengo ter um treinador no qual, sei lá, em julho, agosto, não tem mais vínculo nenhum com o clube e o Flamengo vai ter que ter uma continuidade, né? Ela vai ser imposta, né? Pela saída do seu treinador. Então é isso que eu já estou trazendo aqui para vocês e eu vi, já trouxe isso há um tempinho, e eu vi que recentemente alguns colegas, né? Porque tá tendo muita informação e aí fica, né? Aquele telefone sem fio e tal. Algumas informações não batem até com a que a gente tem aqui, mas eu também já vi alguns colegas falando sobre questão de contrato, sobre multa para sair, exatamente. E é aquilo, o Jorge Mendes, ele quer facilidade para ele colocar o seu cliente, que é o Filipe Luís, no mercado europeu. E o seu cliente, que é o Filipe Luís, ele não está sendo forçado a isso, é um desejo dele. É o sonho dele ser treinador e com isso trabalhar no futebol europeu. Então o que o time, vamos chamar assim, tá? O time Filipe Luís quer. O time Filipe Luís não quer um impeditivo para ir para a Europa. E quais seriam esses impeditivos? O período do contrato, do encerramento, ir na janela do meio do ano na Europa é ruim. E se um clube europeu, precisasse pagar um valor acima, e aí você sabe que no final, se o Filipe Luís tem que pagar um valor acima e um outro qualquer que está na Europa não precisa de pagar nada, quem é o Filipe Luís para o futebol europeu? É uma aposta. Então eles iriam numa aposta de graça. Então o time Filipe Luís quer que seja um caminho mais facilitado. E o time Flamengo, o que o Flamengo quer? Quer manter o Filipe Luís, quer dar continuidade ao trabalho. O Filipe Luís, evidentemente, é a prioridade da gestão do Flamengo, mas o Flamengo está querendo se assegurar de que, Filipe, para você sair daqui, ou a galera vai ter que pagar uma multa, afinal de contas, o prejuízo de ter um novo treinador, né, no meio da temporada, por mais que a gente não possa monetariamente calcular aqui e dizer quanto seria, mas o Flamengo quer um ressarcimento, o que eu acho justo, e além disso, ele fala assim, ô Filipe, eu quero você até o final do ano, porque a nossa temporada vai até dezembro. Se você for sair antes, a gente vai ter que ter algo aqui. Eu trouxe para vocês, vou ainda entrar em detalhes, lá atrás, 22, com também um treinador campeão de Libertadores na ocasião, o Dorival Júnior, o Flamengo chegou a conversar com o Dorival Júnior e o Flamengo queria colocar no contrato do Dorival Júnior um asterisco. Pega aquele asterisco lá do Abel. Ele queria colocar pro Dorival, se caso fosse para a seleção brasileira, tivesse ali algo. O Flamengo já sabia que o Dorival, coincidentemente ou não, acabou se comprovando isso, né? O Dorival, um período depois, acabou de fato sendo técnico da seleção. E o Flamengo sabe que é do desejo do Jorge, o desejo do time Filipe Luís é ir para a Europa, então ele sabe que a qualquer momento pode receber essa proposta. Mas eu vou entrar em alguns detalhes aqui e a gente vai falar do plano B, em aspas, do Flamengo. O Filipe Luís, hoje, ele pode ser treinador de time europeu? Hoje, agora, de forma, né? Não, ele não pode. Ele não tem ainda todos os créditos, as pontuações para conseguir ser treinador de um time europeu e ele assinar como treinador desse time europeu. Ele não pode. Só que existe, não é só o jeitinho brasileiro não, tá?
existe um jeitinho, existe uma manobra que você pode fazer para que ele possa sim exercer o cargo de técnico na Europa. Quem assina a parte burocrática é o seu auxiliar, pois o seu auxiliar, o auxiliar do Filipe Luís, ele já tem créditos para conseguir ser esse cara para assinar a súmula, assinar os documentos que o treinador precisaria, e aí o Filipe Luís poderia então exercer essa função. O cargo vira um cargo de estar na beira do campo, treinar, mas na forma burocrática, o auxiliar que seria esse. Então poderia. E eu acho que, né, ele só ia conversar com o cara, e aí no final da temporada o Filipe já teria esses créditos suficientes. Então esse caso dele não poder, ele é um impeditivo até a página 2. Tem um lado burocrático ali, mas que existe uma manobra para se percorrer e conseguir sair, escapar desse impeditivo. Só passar um recado para vocês aqui, tem muita coisa pra gente falar, só passar um recado sobre a GoCase, porque a gente está com o cupom GODOY lá e você pode garantir produtos oficiais do Flamengo lá na GoCase, como por exemplo, capa de celular, onde eu personalizei, ó, botei aqui ó, meu nome Godoy, ó, você pode personalizar com o seu nome, pode personalizar com o nome de quem você ama, para você presentear, e tem a oferta que você compra 2 capas originais do Flamengo e você vai pagar apenas uma, tá? Além disso tem garrafas térmicas, copos térmicos, como eu faço as lives, todos os produtos são oficiais e com o nosso cupom GODOY você pega aquele desconto maneiro para caber tudo no seu bolso, tá bom? Link na descrição do vídeo e no nosso comentário fixado. E aí o Flamengo tá nesse imbróglio com o Filipe Luís. É questão salarial? Não. O Filipe Luís, evidentemente, ele quer uma valorização salarial. Ora, ele conquistou os títulos, credenciou ele acabou, né? O resultado ele te valida o trabalho, então os treinadores brasileiros, eles já recebem um salário alto. O Filipe Luís, por se colocar um dos principais, você já sabe que, né, financeiramente, o Flamengo tem problema ali com o salário do Filipe Luís? Não, não tem problema com o salário do Filipe Luís. Todo mundo já sabe dessa valorização. Agora tem um adendo. Tem um adendo. Essa valorização salarial do Filipe Luís, esse valor, também tem uma partezinha para o Jorge Mendes. Esse é o primeiro contrato do time Filipe Luís, tá? Tendo o Jorge Mendes. E o Jorge Mendes tem uma comissão. Afinal de contas, você acha que o Jorge Mendes ele é quase bilionário e um dos empresários mais bem-sucedidos no ramo de futebol, fazendo o quê? Só indicando jogador? Não, irmão, pela comissão de contrato de grandíssimos atletas, de grandíssimos profissionais e de treinadores. E esse é o primeiro contrato do Filipe, né, com um novo clube, porque ele acabou assumindo com o Filipe agora, mas já estava no contrato vigente, com a assinatura do Jorge Mendes. E o Jorge Mendes, Mendes vai cobrar e vai querer a comissão dele e tá lá no direito dele. O Filipe Luís vai cobrar e vai querer quanto ele tiver, que tá também no direito dele, e o Flamengo tá no direito dele também de valorizar e querer pagar, como paga altíssimos salários ao longo de todos esses anos e vai pagar pro próximo também, e a gente fala aqui, como também tem direito de querer diminuir o valor. Isso faz parte de qualquer negociação comercial, não apenas de futebol, não apenas de Flamengo. Então acho que tá todo mundo no seu papel, cumprindo o seu dever. E aí vamos lá. O Flamengo precisa do Filipe Luís? O Filipe Luís precisa do Flamengo? É um ponto importante para se debater. A continuidade do trabalho eu acho muito importante. E aí eu falo, não é sobre o Filipe. Não quer dizer o Filipe. Quer dizer qualquer treinador que mostrou capacidade, mostrou erros, mostrou capacidade, foi vitorioso, a continuidade do trabalho ela é muito importante no futebol. Você larga com vantagem a partir do momento que o seu treinador conhece o seu grupo e o grupo conhece o método desse treinador. E se você tem esse treinador e esse método vitorioso, como foi o do Flamengo, você larga na frente. O Flamengo ter um novo treinador é o Flamengo se reconfigurar. A gente imaginava e tinha essa possibilidade que com o Filipe Luís, o Flamengo pudesse ter uma vida a médio prazo com o mesmo treinador, um pouco mais de anos, embora a gente já sabia que o Filipe Luís tinha o interesse, tem esse sonho de ir para o futebol europeu. Agora, não é sobre o Filipe, é sobre o treinador. Você tem um treinador vitorioso, treinador que reconhece ali, né, já o elenco conhece, e esse é o principal. Então, se o Filipe Luís não continuar no Flamengo, o Flamengo, de fato, ele perde porque é um novo trabalho. Pode ser que esse novo trabalho dê até mais certo que o Filipe Luís. E o que seria dar mais certo que o Filipe Luís? Ganhar os mesmos títulos,
mas por mais tempo, né? Ficar mais tempo. O Flamengo precisa de continuidade, o Flamengo precisa de um projeto mais longo, além de ser, obviamente, o projeto vencedor. Não adianta ser longo e não vencer. A gente quer taça, né, meu irmão? Óbvio, né? Ah, eu quero também o seu like, tá? Deixa a sua curtida. Eu já tava esquecendo. Deixa o seu like, deixa a sua curtida. A gente passa diariamente falando sobre o Flamengo. Então, um amigo rubro-negro que não deixou a sua curtida, não se inscreveu no canal, inscreve-se aí no canal. A gente fala papo reto, tá, irmão? Aqui é papo reto. A gente não fica com querer te esconder nada, não. Bem verdadeiro. Então, deixa a sua curtida. E aí, a gente saiu, né, na imprensa, se eu não me engano, até o Vene Casagrande também acabou passando. Arthur Jorge. O Arthur Jorge parece com o Felipe Luiz? O Arthur Jorge ele teve o mesmo resultado que o Felipe Luiz teve no Botafogo, né? Em 2024, conquistando a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Eles chegaram no mesmo ponto, mas na minha opinião, eles chegaram por caminhos diferentes. Com todo respeito a qualquer comentarista, jornalista, youtuber, torcedor, enfim, que opina, que diga, que compare o estilo do Arthur Jorge com o estilo do Felipe Luiz, e coloca no mesmo local, desculpa, é um desconhecimento do que é futebol. Ah, é ofensivo, é agressivo, é vitorioso, são coincidências superficiais. Basta você ver como é o perfil dos jogadores daquele Botafogo campeão e como é o perfil dos jogadores do Flamengo de 2025. Eles são quase antagônicos. Embora ambos sejam ofensivos, embora ambos ataquem mais do que defendem, perfeito. Mas eles são completamente diferentes. Quando você fala de construção do jogo, quando você fala de característica dos jogadores, são diferentes. O perfil do jogo do Botafogo e o perfil do jogo do Felipe Luiz, eles são diferentes. Se tivesse um embate entre eles, campo e bola, a gente ia ver perfeitamente. Eu acho que é cristalino a diferença. Então, para começar, o Arthur Jorge é uma extensão do trabalho do Felipe Luiz. Na minha opinião, mentira, equivocado. Não é. Mas isso não vai descapacitá-lo e dizer, se vier não vai dar certo. Não. Pode dar certo. Pode dar certo. Como também pode e deve, né, ter suas dificuldades, sobretudo no início. Financeiramente, o Arthur Jorge, ele está empregado. Então o Flamengo teria um custo. Então por isso que eu acho que o lado financeiro ele não é o predominante. Ele está empregado, o Flamengo teria que pagar uma multa ao treinador para ele se desvincular do seu clube e assumir o Flamengo. Fofoca, eu não tenho essa informação, que o Arthur Jorge teria um acordo ali verbal, né? E o Flamengo está no papel dele. O Flamengo prioriza o Felipe Luiz, mas isso não impede do Flamengo já se reorganizar. Porque é aquilo, se o Felipe Luiz, o Flamengo não pode ficar refém, ficar perdido, né? E aí o Boto vai ter que se aventurar. Então o Flamengo já está, se isso de caso for confirmado, se tiver o acordo, né, tiver apalavrado, se adianta. Amigos, falta menos de um mês para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando de Campeonato Carioquinha, não. Eu estou falando de Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo tem que se posicionar dessa forma. E o Felipe Luiz é aquilo. Opinião, achismo. Certamente, por essa movimentação, já que não é um entrave financeiro e tem muito essa questão da Europa, se bobear, o Jorge Mendes já conseguiu ali encaminhar alguma coisa, alguma promessa já tem para o Felipe Luiz. Não creio que seja de time grande, não creio que seja para o Felipe Luiz conquistar títulos, não creio, não imagino que esses times europeus vão buscar o Felipe Luiz, mas pode ser de um time com o qual ele, né, queira esse projeto, assuma esse projeto e já tenha o dever cumprido no Flamengo. Se ele tiver também esse sentimento de dever cumprido no Flamengo, também faz total sentido. Bom, eu vou sempre atualizando vocês aqui, tá? A gente vai buscar, claro que a descontinuidade do Felipe Luiz, ela abre precedentes, ela abre conversas importantes que a gente precisa ter aqui. E claro, o Flamengo contratando o Arthur Jorge ou qualquer um outro treinador, eu vou trazer como o cara joga, qual o modelo, sem mentira, sem nada. A gente vai ser bem sincero e bem franco por aqui, tá bom? Tamo junto, um grande abraço, até o vídeo de amanhã. Valeu!